Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa aula do sexto ano com o seguinte tema: orientação e localização, pontos cardeais. Nas aulas anteriores nós estudamos muito sobre a questão da localização, movimentação da Terra. Nós sabemos que a Terra ela tem dois tipos de movimentos. Existe o movimento de rotação, que é quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Também temos o movimento de translação, em que a Terra ela gira ao redor do Sol. Esses dois movimentos, então, dão os chamados dias e noites, e também nos conferem a questão do ano, que no caso nós temos 12 meses. Além disso, temos também a orientação aí das estações do ano, que são um conteúdo que nós vamos abordar mais à frente. Mas a ideia hoje é trabalharmos principalmente com a questão da orientação dos pontos cardeais. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar da posição norte, sul, leste, oeste. Então vamos aprender como os povos primitivos faziam antes para poder se localizar e como hoje nós podemos fazer isso. Orientando-se pelas estrelas. Os primeiros navegadores se orientavam pela posição do Sol no céu durante o dia e das estrelas durante a noite. Então, durante muitos anos, conforme a figura, os navegadores se orientavam por vários tipos de estrelas. Entre elas, nós temos essa aí na forma de cruz, que é a chamada de intrometida. Ele era um tipo de orientação, onde tinha basicamente marcado tanto o norte, o sul, o leste, oeste. Com o passar do tempo, então, foi surgindo aí as estrelas da Cruzeiro do Sul, que também ficou como base de orientação sobre essa questão entre os pontos cardeais. Então, os principais pontos cardeais que existem hoje é o norte, o sul, o leste, oeste, que são orientadas aí pela Cruzeiro do Sul. Vamos observar as posições do Sol durante o dia e o movimento das estrelas durante a noite. Uma das maneiras mais primitivas de orientação era realizada através da observação de astros e estrelas. As principais referências eram o Sol, a Lua e as constelações. Por meio da observação dos mesmos, era possível chegar ao destino planejado. Então, antigamente, os navegantes, que quando navegavam tanto pelo mar como também faziam pela terra, eles se orientavam então pela posição desses astros. Que astros eram esses? Esses astros eram a Lua e as estrelas. E também se orientavam por um astro maior, que era o Sol, porque viu a posição dele tanto ao nascer, como também quando ele vai se pôr. Então, o principal método então, de se guiar era através desses astros. Localizar-se, estabelecer caminhos, orientar-se para seguir a direção certa. Isso sempre acompanhou a história do homem na Terra. O que mudou ao longo do tempo foram os recursos, equipamentos, instrumentos, as características do espaço geográfico, e, por consequência, as referências para localização e orientação. Nós sabemos que hoje em dia tudo mudou. Nós temos hoje diversos recursos, e os recursos mais amplos e mais práticos são os mapas. Os mapas que são feitos em papéis, eles dizem justamente onde está posicionado diversos estados, países, regiões. Isso tudo foi estudado pelo homem. Também temos hoje um guia mais prático, que é o nosso GPS. O GPS ele nos leva a qualquer lugar. Podemos encontrar isso em celulares, tablets, até mesmo no seu carro. Então, conforme a figura, observamos aí uma criança posicionada, em que à sua frente nós temos aí a localização para o norte, na sua parte de trás nós temos a orientação para o sul, para o lado direito nós temos aí a orientação para o leste, e ao lado esquerdo nós temos a orientação para o oeste. Esse tipo de guia fala principalmente da questão do nascente do Sol. O Sol ele vai nascer no leste e aí se pôr no oeste. O homem ele passou a observar isso durante muitos anos, os homens primitivos principalmente. Eles observavam que o Sol sempre nascia em uma posição e se colocava em outra posição, e aí vinha a noite. E o principal recurso de guiar-se era pela Lua, porque nesse caso, como a Terra ela faz um movimento em torno de si mesma, em um lado
Ou seja, do lado da Terra ficava então posicionado o Sol e de outro lado ficava escuro, mas também ficava iluminado por um astro, né, que era a Lua. Esses são os pontos cardeais. Eles facilitam a orientação na superfície terrestre. Que pontos são esses? Observando aí, nós temos a figura, uma interpretação chamada de Rosa dos Ventos. Ela foi feita há muitos anos, principalmente para poder colocar os pontos cardeais principais. Os 4 pontos cardeais principais são o norte, o sul, o leste e o oeste. Mas será que só esses bastavam para poder se guiar? Não. Foi colocado outros pontos, porque não são só 4 pontos principais. Por exemplo, existe o nordeste, o noroeste, o sudeste, o sudoeste, o norte-noroeste, o norte-sudeste, sul-sudoeste, norte-nordeste, e existem outros pontos aí que podem facilitar essa orientação. A noção a respeito desses pontos de orientação é fundamental para estabelecer os deslocamentos aéreos e marítimos, por exemplo, ou locais onde não há estradas, como regiões desérticas e áreas florestais. Então, sabemos que, tanto pela posição, né, de um avião, ele se orienta pelo GPS. E esse GPS, então, ele é bem mais aprofundado e bem mais cheio de tecnologia do que a própria Rosa dos Ventos. Mas é lógico que ele foi baseado primeiro nesses primeiros sentidos primitivos de localização. Até também quando se vai navegar no mar. Né, os marinheiros utilizam, então, os mapas, né, baseados na Rosa do Vento, ou também uma bússola, que fica bem mais fácil de se localizar. Mas também existem regiões que não vai ter localização nenhuma, não vai ter sinal de GPS, não vai ter aí mapas, e aí vai ter que utilizar, então, a forma mais primitiva, que são os pontos cardeais. Os pontos cardeais e pontos colaterais são os mais importantes direções da Rosa dos Ventos. Ao procurar uma direção, você sempre deve se imaginar no centro dessa Rosa dos Ventos. Então, olhar para a figura e sempre se imaginar na posição de centro. E sempre observar que na sua frente existe o norte, atrás existe um sul, e existe aí o leste para a sua direita e o oeste para a sua esquerda. Como se orientar os navegadores antigamente? A maior dificuldade para os navegadores antigamente era saber onde estavam e para onde iam. Eles sequer sabiam onde iam chegar. O Sol foi o primeiro meio de orientação utilizado. Observou-se então que o Sol aparecia sempre no mesmo lugar, chamado então de nascente. Perceberam também que o Sol se punha na direção contrária do seu aparecimento, chamado de poente. Utilizava essa orientação durante o dia e durante a noite as constelações. Então, como eu já mencionei anteriormente, o Sol sempre foi referência de orientação, tanto pelo seu nascimento como seu poente, né? E quando ficava escuro, ele se utilizava então outros astros, como a estrela ou até mesmo a Lua, né, que é o nosso satélite natural. Orientação pelo Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é uma constelação formada por 5 estrelas principais com formato de uma cruz. A estrela que se encontra na extremidade inferior da cruz é a estrela de Magalhães e indica o sul, por meio da qual podem encontrar outros pontos cardeais. Então, quando se observa, né, essa orientação pelo Cruzeiro do Sul, sempre observamos então nessa extremidade inferior, que vamos encontrar essa estrela, chamada de estrela Magalhães, que sempre vai nos dar a direção do sul. Quando pegamos um mapa, sempre observamos o mapa, né? Uma direção norte e sul. Essa sempre vai ser uma regra de orientação nesse espaço. Entenda o movimento aparente das estrelas. O aspecto do céu varia durante a noite devido à rotação da Terra. Diz-se que o movimento das estrelas é aparente porque, de fato, apesar das provas que temos de que a Terra gira em torno de seu próprio eixo, todos temos a sensação de serem as estrelas e outros astros celestes que giram em volta e em sentido contrário. A Terra gira, mas a estrela polar mantém sua posição no céu noturno. De dia também está lá, mas o Sol é suficientemente brilhante para nos impedir de ver. Em contraste, todas as outras estrelas giram aparentemente no céu, ou seja, quem gira é a Terra. Então, conforme também já tinha explicado anteriormente,
nós temos uma pequena sensação de que as estrelas elas estão girando o tempo inteiro. Mas, na verdade, quem está girando, ela é a Terra. Nós não conseguimos ver as estrelas durante o dia devido à luz brilhante do Sol. Com esse grau de luminosidade muito grande, né? Então ele sobrepõe a parte que brilha das estrelas. Então nós não conseguimos ver. Apenas quando chega a noite, aí sim nós conseguimos ver essas estrelas novamente. Vamos agora exercitar o que aprendemos até agora? Então vamos lá para a questão número 1. Um menino que mora em uma cidade localizada sobre a linha do Equador, latitude de 0 graus, quer construir uma casa para a morada de pássaros, de forma que possa aproveitar melhor a entrada dos raios de sol. O menino deve colocar a entrada da casa orientada em qual sentido? Letra A, oeste, pois sempre o sol da manhã nas estações de inverno e verão. Sul, pois sempre terá o sol na estação do inverno, mas não no verão. C, norte, pois terá sempre o sol na estação do inverno, mas não no verão. Letra D, leste, pois sempre terá o sol da manhã nas estações de inverno e verão. E aí, qual vocês responderiam? A resposta certa, então, é a letra D, no leste, pois sempre terá o sol da manhã nas estações de inverno e verão. Então, é conforme eu havia explicado, o sol sempre vai nascer no leste. Então, sempre vamos ter o sol nessa direção bem mais brilhante durante o dia. Questão número 2. Vimos que os pontos cardeais, norte, sul, oeste, O ou W em função do inglês west, e leste, L ou E em função do inglês west, formam pontos cardeais entre si. Qual os nomes e siglas corretos desses pontos colaterais entre o norte e oeste, norte e leste, sul e oeste, sul e leste? Letra A, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. B, noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. Letra C, noroeste, nordeste, sudoeste e sul-sudoeste. Letra D, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Então, qual você responderia? A resposta certa, então, é a letra B. Então, entre os pontos aí, entre norte e oeste, norte, leste, sul, oeste, sul e leste, nós temos, então, os pontos colaterais noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste, conforme vocês estão vendo aí nessa roda dos ventos que mostra tanto os pontos cardeais como os pontos colaterais. Bom, chegamos então ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Aguardamos vocês na próxima aula. Para mais dúvidas, acesse a plataforma Eduque. Muito obrigado.